Eu vou ler o texto que está em Josué, capítulo 3. E eu não vou ler, eu vou ler a partir do verso 2, mas eu não vou ler a sequência. Eu vou pular alguns versículos para ficar mais fácil a gente ganhar um pouquinho de tempo. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Aqui, o povo já havia sido liberto do Egito, Moisés havia morrido e Josué havia assumido a liderança do povo. E aqui ele começa agora a orientar as pessoas, orientar o povo de como deveria proceder a partir desse ponto até a marcha para a conquista da terra prometida. Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passaste antes. O que ele pede? Os levitas irão carregar a arca, e vocês irão seguir, mas guardando uma certa distância, porque o caminho para onde vocês vão, vocês não conhecem, e é necessário que a arca vá adiante com os sacerdotes, e que vocês a avistem para que vocês saibam o caminho que vocês devem seguir, porque é um caminho que vocês ainda não conhecem. Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te, versículo 7, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas. Eu vou ler até aqui. O que eu quero trazer hoje é uma reflexão a respeito da igreja do Senhor. Porque a gente fala, e de fato é verdade, que toda a Bíblia, ela fala a respeito de Jesus. E é verdade. Toda a Bíblia, quando a gente olha para, desde Gênesis a Apocalipse, vários textos apontam e prefiguram para a pessoa de Jesus Cristo. Mas muitas vezes a gente não pensa na igreja. E a gente acha e a gente pensa que a igreja de Jesus começa a se manifestar apenas no Novo Testamento. Quando Jesus começa a ensinar e fala a primeira vez a respeito da sua igreja, quando ele diz para Pedro, sobre essa pedra, sobre essa rocha, sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. E durante todo o livro de Atos e as cartas, enfim. Só que eu quero fazer com que a gente pense um pouquinho, que já no Antigo está dando um pouquinho de eco, né? Está dando um pouquinho de eco, dá para ouvir? Eu queria fazer você pensar comigo, que a igreja de Jesus, ela já é manifesta e revelada, da mesma forma que Cristo, desde o Antigo Testamento. E é isso que eu quero te mostrar. Mas a gente pensa, eu pelo menos pensava, né, quando eu era recém-convertido e quando eu era da igreja católica, não posso sair, né? A gente pensava que Jesus era uma espécie de plano B. E que o plano A seria o Egito, o povo e as leis. E que como parece que as leis não funcionaram muito bem, então Deus teve que recorrer a um plano adicional e enviou Jesus. Quando na verdade a gente sabe que não é isso. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu, ele é o Cordeiro
que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, Jesus sempre foi o plano principal de Deus. Sempre foi. E eu quero, junto com você, analisar alguns textos para a gente descobrir que a nossa unidade como corpo e igreja também sempre foi o plano original de Deus. A igreja, ela não começa a ser revelada no Novo Testamento, ela começa a ser revelada no Antigo. E eu quero analisar alguns textos com você. Mas antes de falar a respeito da igreja no Antigo Testamento, a gente precisa refletir um pouquinho a respeito de Jesus. E antes de falar do Jordão, muitos nem sabem que o Jordão se abriu, né? A gente, é mais comum e é mais conhecido o texto que mostra que o Mar Vermelho se abriu. E muitos nem sabem que o mesmo episódio se repetiu de uma forma muito parecida e similar no Jordão. E o Jordão também se abriu. E eu quero traçar alguns paralelos aqui, para a gente entender a nossa importância e o plano que Deus tinha para fazer através da minha vida e da sua. Só que para a gente entender o Jordão, eu tenho que entender primeiro o Mar Vermelho. Se eu não entender o Mar Vermelho, eu não consigo entender o Jordão. Então, a primeira coisa a se afirmar sobre a história do Mar Vermelho, eu vou chamar sobre a história do Êxodo, fica claro para todo mundo, é que o Êxodo não é uma história de lei. O Êxodo é uma história de graça. Deus manifestando graça sobre um povo. E todas as vezes, a partir do dia de hoje, que nós lembrarmos da história do Êxodo, nós nos lembraremos que não se trata de lei, trata-se de graça. Todos conhecem, eu vou tentar fazer um resumo aqui, só para a gente estar todo mundo bem alinhado. Moisés encontra Deus na sarça, ou Deus encontra Moisés, não sei. Deus levanta Moisés para ser um mediador do seu povo, manda Moisés para o Egito, e ali começa toda uma história que a gente conhece. Moisés e Arão, representando a pessoa de Deus, começa a confrontar Faraó, o Egito e todos os seus deuses. E ele começa a confrontar. E vem a primeira praga, vem a segunda, e nós sabemos que o que aconteceu no Egito por consequência das pragas, é Deus trazendo juízo e subjugando todos os deuses do Egito, fazendo com que os deuses do Egito fossem nada diante dele. E ali Deus começa a manifestar os seus sinais, Deus começa a manifestar as suas maravilhas, até que Faraó, quando então o seu primogênito é morto, junto com todos os primogênitos da terra do Egito, Faraó fala, beleza, pode ir. Pode ir. Só que depois que o povo começou a marchar, antes disso, antes deles saírem, nós sabemos que tem o episódio da Páscoa, onde um cordeiro é morto. Isso tudo foi na ocasião em que a última praga iria se manifestar, que os primogênitos seriam mortos. A morte não entrou sobre aqueles que tinham o sangue do cordeiro no umbral da porta. A gente conhece, eu estou resumindo, ok? E ali então o povo sai. O povo sai do Egito, guiado por Moisés, que é a figura de um mediador. Mas em um certo momento, o Faraó se arrepende. Ele reúne o seu exército e ele diz assim, o que nós fizemos? Nós deixamos o povo ir. E agora, quem irá nos servir? O Faraó tratava o povo como servos. Quem irá servir-nos? Quem irá trabalhar por nós? Quem irá fazer o nosso trabalho? Quem? O Faraó se arrepende de ter libertado o povo, de ter deixado o povo ir, apesar de toda a manifestação de Deus no Egito. Então o Faraó se levanta. Claro que nós sabemos que tudo isso era Deus que estava conduzindo. O Faraó se levanta o teu exército e começa a correr atrás do povo. E ele começa a ir. E o povo marchando em direção àquilo que eles até então entendiam que era a sua liberdade. E em um certo momento o povo olha para trás. E o que eles vê? Faraó e os seus exércitos. E o povo tem medo. Então Deus orienta Moisés. Moisés vai lá e abre o mar. E o povo passa. Em nenhum momento Deus deu 10 leis para Moisés e disse a Moisés, vá lá
entregue essas 10 leis para o meu povo que está no Egito, e se eles conseguirem cumprir essas 10 leis, então eu irei libertá-los. Isso não acontece. Se isso tivesse acontecido, então sim, seria uma história de lei. Mas não é. Deus se levanta e de uma forma poderosa e gratuita, movido pela promessa que ele havia feito a Abraão, Isaac e Jacó, Deus se levanta de forma poderosa, vai até o Egito e liberta o seu povo. Portanto, a liberdade que recai sobre o povo é uma consequência da promessa e é um ato de graça da parte de Deus para com aquele povo. Mas aí aquele povo agora está parado na frente do Mar Vermelho. E agora, o que fazer? E algo sobrenatural da parte de Deus acontece. E o povo sai de um estado de liberdade, de escravidão e de alcance da mão de Faraó para um estado de total e plena liberdade. Isso só acontece depois que eles atravessam o Egito. Antes do Egito, o povo ainda estava sob o alcance de Faraó. Desculpa, antes do mar, o povo ainda estava sob o alcance de Faraó. Depois do mar, não. Depois do mar, Faraó e o seu exército foram engolidos. E o povo finalmente estava em liberdade. E aí eu quero analisar algumas figuras, para a gente poder entender o que está acontecendo no texto inicial que a gente leu, que é Josué, e o que ele faz. Eu quero analisar algumas figuras do que está acontecendo primeiro aqui no Êxodo. Moisés, nós sabemos que aponta para Cristo. Hebreus 3 explica isso, fala que Jesus, que Moisés era um tipo de Cristo, ou tipificava a pessoa de Cristo. O próprio Moisés, em Deuteronômio 18, eu não vou ler os textos, eu vou tentar acelerar um pouquinho. Em Deuteronômio 18, ele profetiza a respeito de Jesus. O próprio Moisés, ele diz: Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. Então nós sabemos que Moisés é o mediador e representa a Cristo, isso todos sabem. Faraó representa quem? O diabo, a própria figura do diabo. O Egito simboliza a escravidão, o governo que o pecado ou a autoridade que o pecado exerce sobre a vida das pessoas. Então preste atenção, Moisés é Cristo, Faraó é o diabo, o Egito é a escravidão ao pecado. E o povo? A gente é tentado a pensar que o povo é a igreja. E não. O povo são as nações da terra. E por que o povo são as nações da terra? Porque a promessa que foi feita a Abraão, Isaac e Jacó é: em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus levanta um povo para si, mas esse povo representa todas as nações da terra que seriam alcançadas por meio da obra que Jesus Cristo faria quando ele se manifestasse. Portanto, o povo no Egito não é a igreja ainda. O povo é as nações da terra, aponta para as nações que seriam libertadas, como cumprimento da promessa feita a Abraão. E o mar? A gente não pensa muito sobre o mar, né? Mas o mar tem um fator extremamente importante. Porque quando a gente analisa o que estava acontecendo, até o mar, o povo ainda estava sob o alcance de Faraó. Depois do mar, não. Depois do mar, não. Até o mar, Faraó e o Egito ainda poderiam tocar no povo e trazer o povo de volta, cativo, como escravos, para o Egito. E depois do mar? Depois do mar, não. E o mar, ele tem um simbolismo extremamente importante para a nossa fé, porque ele representa o ponto exato em que nós somos colocados em liberdade, por meio da fé que nós professamos na pessoa de Jesus Cristo. Está dando para entender, Cássia? Amém? Isso fica claro quando a gente olha o texto, por exemplo, 1 Coríntios 10. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui para você. Paulo diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob domínio da nuvem. Aqui ele está falando do Êxodo, ok? E todos passaram pelo mar.
tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar. Eu vou ler só até aqui. Portanto, o mar simboliza para nós o ponto exato em que nós professamos a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo e somos colocados em um estado em que Satanás e o inferno e o pecado e o domínio do pecado não pode mais nos tocar, enquanto permanecemos do lado de lá do mar. Ele não pode mais nos tocar. É isso que significa. Portanto, quando eu olho para a história do Êxodo, eu não vejo uma história de lei. Eu vejo um Deus maravilhoso, amoroso, manifestando favor imerecido sobre uma nação, mostrando o que seria feito lá na frente, mostrando o que ele faria para todas as nações, fazendo através e primeiramente pelo povo de Israel. Hebreus 11, 29. Hebreus 11, 29. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como que por terra seca. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o nosso estado de liberdade em Cristo só é possível por causa da fé que professamos. Quando manifestamos fé em Cristo, Ele nos coloca no estado de liberdade. Quando o autor do livro de Hebreus, ele explica a respeito de fé, ele fala que pela fé o povo atravessou. Portanto, ele deixa bem claro qual foi a razão e o que deixou e fez com que o povo entrasse em liberdade. Fé. Fé. E é o mesmo que nos faz entrar em liberdade em Cristo. Deixa eu ler um texto de um livro que eu li há alguns anos atrás. Eu achei muito interessante. Se você conversasse com um israelita, logo depois do Êxodo, logo depois que ele atravessou o mar e que ele estava a caminho da terra prometida, se você pegasse um israelita entre o episódio do Êxodo e o episódio de Josué e questionasse a ele e perguntasse: quem é você? Percebe que a resposta dele será exatamente a resposta que nós daremos se perguntarem para nós quem nós somos. Qual é a resposta que ele daria? Quem é você, israelita? Ele diria: eu vivia numa terra estrangeira, debaixo de uma sentença de morte e na escravidão. Esse é eu, esse é você. Mas me abriguei sobre o sangue do Cordeiro. Lembra? A Páscoa. Nosso mediador nos conduziu e atravessamos o mar. Agora, estamos a caminho da terra prometida, embora ainda não tenhamos chegado lá. Mas Ele nos deu sua lei, agora entra, para fazer de nós uma comunidade, e nos deu um tabernáculo, pois é pela graça e pelo perdão que devemos viver. Eu achei muito interessante, porque o relato desse israelita é precisamente o nosso relato, daquilo que nós vivemos e daquilo que nós experimentamos. Amém? Está dando para entender? Tá, mas e o que isso tem a ver com o que nós lemos, o texto inicial que nós lemos? No texto em Josué, nós vemos algumas figuras também. Nós vemos o sacerdote, nós vemos a arca, o povo e uma distância que deveria ser guardada. E tá fácil agora, né? Acho que agora tá fácil. Porque os sacerdotes representam a mim e a você. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6 diz isso. Que o Senhor nos constituiu reino, não rei, porque rei só tem um. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para Ele, para ministrarmos a Ele. Portanto, os sacerdotes sou eu e é você. Se o povo são as nações da terra, agora a gente achou a igreja.
Quem é a igreja? Somos nós, sacerdotes, que aqui está sendo prefigurado pelos levitas, que eram aqueles que estavam sendo separados para ministrar diante da presença do Senhor. Somos nós. Se o povo representa as nações da terra que seriam alcançadas por meio da promessa que fora feita a Abraão, quem são os sacerdotes? Achamos a igreja. É eu e você, que ministramos diante da presença do Senhor, que recebemos do seu Espírito. É eu e é você. A arca, eles caminhavam e eles levavam a arca. E nós sabemos o que a arca significa. A arca significa a presença de Deus. Mas dentro da arca tinha um bordão de Arão, que simboliza a autoridade sacerdotal. E o que eles levavam? Os sacerdotes levavam a autoridade sacerdotal consigo e a presença de Deus. O povo já disse, são as nações da terra. Mas eu achei muito interessante, porque agora eu vou começar a fazer algumas trocas. A igreja que detinha a autoridade sacerdotal caminhava, e a orientação é: a igreja vai à frente, os sacerdotes vão à frente, porque vocês caminharão por um caminho onde vocês ainda não conhecem. De fato, não existe absolutamente nada novo debaixo do céu, mas muitas coisas são novas para nós. Muitas situações nós vivemos pela primeira vez. Muitas experiências nós vivemos pela primeira vez. Muitas coisas acontecem pela primeira vez na vida de todos nós. Mas o Senhor fala: fique tranquilo, porque a igreja irá primeiro. E eu irei dar orientação e instrução para ela. E vocês, olhem. Tá, mas e agora? A gente, é simples. Basta analisar que tudo que antes havia sido colocado sobre os homens de um homem, Moisés, agora é colocado sobre um corpo coletivo de pessoas, que se chama sacerdotes. Moisés, ele faz algo sozinho. E nós sabemos que Cristo fez algo sozinho, que só ele poderia fazer. Mas agora, a mesma autoridade que repousava sobre a vida de Moisés, agora é colocado sobre a vida dos sacerdotes. E aquilo que antes Moisés fez sozinho é reproduzido pelo corpo coletivo de sacerdotes. Ele reproduz. E da mesma forma que Moisés, diante do mar, abre o mar e o povo passa, os sacerdotes colocam a planta dos pés no Jordão. E o que acontece com o Jordão? Ele se abre. Eu não anotei aqui, mas eu sei que existe um texto que diz a respeito da planta dos nossos pés, né? Onde nós repousarmos a planta dos nossos pés, Ele nos daria por herança. É uma promessa para a igreja. Portanto, aquilo que atuava em Moisés, o Espírito, o chamado que atuava sobre a vida de Moisés, no singular, sozinho, agora é reproduzido sobre a vida dos sacerdotes. E o que ele fez sozinho, os sacerdotes fazem em unidade. Os sacerdotes. No Mar Vermelho nós temos Moisés, no Jordão temos os sacerdotes. No mar temos Moisés com uma vara. E no Jordão, a arca da aliança da presença de Deus, na mão dos sacerdotes. No mar, Moisés toca com a vara. No Jordão, o grupo coletivo de pessoas pisam seus pés. E o Jordão se abre. E aí eu começo a analisar agora algumas promessas que foram feitas por parte de Cristo. Porque ele fala: se eu não for, eu não poderei enviar o Consolador para vocês. Eu preciso ir. E se eu não for, o Consolador não virá sobre vocês. E se o Consolador não vier sobre vocês, vocês não poderão reproduzir agora o que eu fiz no singular. E agora o Espírito Santo, Jesus morre. Nós sabemos que por causa da morte de Cristo, pela fé que nós colocamos na obra de Cristo, nós somos colocados em liberdade. Romanos, se eu não me engano, fala, Romanos 3, se eu não me engano, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. É precisamente o momento em que eu coloco e projeto a minha fé em Cristo. Eu saio de um estado de escravidão e eu entro num estado de liberdade. E eu começo a caminhar com Ele, com o meu mediador, a caminho da terra prometida. Só que existe mais.
o corpo coletivo de pessoas tem uma missão. E a missão é reproduzir o que Jesus fez no singular. Essa é a nossa missão hoje. Hoje. Então, Jesus ele sobe. E nós sabemos, quando eu penso em tudo aquilo que Jesus fazia, eu sei que o Espírito Santo operava todos os dons por meio da vida de Jesus. Jesus tinha e ele se movia na plenitude do Espírito Santo. Todos os dons, tudo aquilo que você entender por dom, por poder, por manifestação, tudo estava sobre Jesus. E ele se movia na plenitude. Mas nós não. Porque quando o Espírito Santo vem, aquilo que antes agia sozinho sobre Jesus, o Espírito que atuava sozinho sobre a vida de Jesus, Jesus envia esse mesmo Espírito, esse Espírito vem sobre todos nós, mas os dons e a manifestação e o poder é repartido. Portanto, para que eu agora faça o mesmo que Jesus fez, só é possível se estivermos juntos. Para que eu consiga reproduzir o que Jesus fez, para que eu consiga manifestar, melhor dizendo, reproduzir não, né? Mas para que eu consiga manifestar o que Jesus fez por meio do seu Espírito, isso só é possível se nós estivermos juntos. Porque o Espírito que agia nele, no singular, agora é abundantemente derramado sobre todos nós, para que a gente atue de forma coletiva. E da mesma forma que ele manifestou e trouxe glória ao Pai, nós iremos manifestar e trazer glória a Ele, se estivermos no coletivo, se estivermos juntos, de modo que o que o Caça tem, eu não tenho, o que eu tenho, o Caça não tem, o que a Bruna tem, eu não tenho, o que o João tem, a Bruna não tem. Todos temos o Espírito, mas os dons não. E para manifestar Jesus, por isso que ele diz, nós temos que ser um, como o Pai em Cristo é, para que o mundo creia que Jesus veio, enviado do Pai, e fez a obra redentora de salvação, que nós tanto pregamos. Isso só será possível por meio da nossa unidade, para que por meio da nossa unidade, o Espírito Santo possa se mover no coletivo, para manifestarmos aquilo que Jesus Cristo fez no singular. Portanto, irmãos, pode subir o louvor. Portanto, irmãos, toda a Bíblia fala a respeito de Jesus? Sim. Mas a igreja, ela começa a ser manifesta já no Antigo Testamento. A igreja, Jesus, nós, corpo coletivo que se move, movido pelo poder do Espírito Santo, fazemos parte do plano original de Deus. Se Jesus morreu, e eu creio que ele morreu, porque a Bíblia diz que ele morreu, na fundação do mundo, então também na fundação do mundo, Deus planejou se mover e conquistar as nações por meio da nossa unidade. Meu filho irá, eu cumprirei por meio do meu filho a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, mas as nações da terra, cabe a você, igreja, ir e conquistar. E eu darei a vocês, no coletivo, o mesmo Espírito que agia sobre o meu filho no singular. Essa é a promessa. E esse é o plano original. Amém? Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos usar nesses dias, papai, em que há tantas incertezas, tantas dúvidas, tantos medos, que o Senhor possa usar a igreja para abrir caminho para as nações da terra, papai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa usar a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, papai, traga sobre nós, sobre a tua igreja na terra, sobre a tua igreja, Senhor, nesta nação, traga sobre nós a responsabilidade de abrirmos caminho para as nações da terra, para que elas também te conheçam. Pai, em nome de Jesus Cristo,
Eu peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de nós, de cada membro da comunidade Colheita. Que possamos ter uma semana abençoada, papai, em nome de Jesus. Que possamos ser, papai, pela tua graça, pela tua misericórdia, usados pelo Senhor para manifestar a vontade do Senhor Jesus na terra. Pai, em nome de Jesus, nos usa na autoridade do teu Espírito Santo. Que cada um de nós possa se mover de acordo com o dom que recebeu do teu Espírito. E que juntos possamos manifestar a pessoa de Jesus. Nos usa aonde quer que nós formos, papai, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Abençoe a vida dos meus irmãos, papai, da comunidade Colheita. Em o nome de Jesus, fortaleça a vida de cada um. Prospere, papai, as obras e a vida de cada um. Nós queremos declarar, papai, que nada faltará, que nada faltará, que nada faltará, papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda as nossas vidas, guarda a nossa saúde, livra-nos do mal. É o que nós te pedimos, papai, em nome de Jesus Cristo. Amém.